Olá, meu nome é Paulo Marsaioli, eu sou autor do blog Esperando Paulo, que é um espaço onde eu publico resenhas e artigos de história do Brasil, literatura, política, com viés nacionalista e anti-imperialista. E hoje eu vou falar para vocês de um personagem bastante conhecido na nossa história, pertence ao imaginário popular. Existem romarias aí que fazem até hoje, transcorridos aí quase 100 anos da morte dele. Ele consegue mobilizar pessoas de todo o país para fazer as romarias, né? É o senhor Padre Cícero de Juazeiro. Então, na verdade, eu estou me baseando nesse livro aqui do historiador Lourenço Filho. Depois eu falo um pouco sobre ele. Mas, de fato, é um personagem aí que é bastante controvertido, né? Falando já começando um pouco sobre a vida dele, então ele nasceu na cidade do Crato, no interior do Ceará, em 1844, né? Ele veio de uma família aí mais ou menos remediada e ele teve a oportunidade de entrar no seminário, que era um seminário que ficava também lá no Ceará, né? E uma coisa interessante é que durante o curso, né, de preparação, quando ele concluiu o curso no seminário, o líder religioso, né, consta que era um padre muito severo, né, ele chama inclusive, até peguei o nome dele aqui, Inácio Rolim. Era um padre muito severo e ele fez uma recomendação para que o padre Cícero não fosse ordenado, porque dizia que ele era muito obstinado, né? E aí já começando aí a relação dele com os coronéis, né? Foi uma intervenção de um coronel que bancou os estudos do padre Cícero nesse seminário que fez com que ele conseguisse ser ordenado. Então ele já começou se lançando para a vida religiosa já com uma relação aí com os coronéis, né? E ele, aí uma coisa muito interessante, né? Eu acho que aí talvez o aspecto mais positivo que me traz mais simpatia em torno da figura do padre Cícero, né? Era uma época que a atividade religiosa dos padres, né? Então a gente está falando de Fortaleza, que era um estado muito grande, que 80% da população era analfabeta, né? E que morava nesses sertões longínquos aí, e você tinha apenas 40 padres. A gente está falando de ele se ordenou em 1870, né? Final do século XX, final do século XIX, começo do século XX, 40 padres para todo aquele território. Então eles não constituíam igrejas e ficavam no lugar, eram padres andarilhos. Eles passavam pelas diversas cidades, iam caminhando, né? E chegavam na cidade, eles rezavam as missas e também batizavam os açudes, os animais para trazer a chuva, atendiam os apelos do povo. Então eram padres missionários que estavam muito conectados com o povo. Eles viajavam às cidades, ficavam um pouco e eles iam arrastando as beatas, que eram as mulheres em torno, inclusive, que é aí que se criava muito da fantasia em torno da religião, né? Que cativa, inclusive, até hoje as peregrinações em nome dele. Então era uma atividade de um catolicismo muito popular, né? Com um potencial muito interessante em termos aí de pensar o que é o nacionalismo, né? E baseado em um movimento de massas, espontâneo, né? E ele começou então essa atividade missionária, né? E aí a gente tem um grande evento, né? Que aí foi o momento realmente que ele foi constituído como uma grande liderança religiosa, né? Sempre naquele contexto do Nordeste, do sertão nordestino do Ceará, né? Então muita pobreza material e um sertanejo muito predisposto a acreditar aí no messianismo. Tiveram várias outras figuras messiânicas nesse contexto, né? O mais conhecido deles é o Antônio Conselheiro. Mas no caso do Padre Cícero, ele vai despertar esse messianismo quando ocorre esse evento de 1890, que é um grande milagre, que acontece com uma das beatas dele, que ele vai ministrar a hóstia, e a hóstia se converte em sangue, né? Isso aí gera, muitas pessoas presenciaram essa cena, né? E aí esse boato estourou, né? E aí o povo entendeu que aquele sangue que se tinha convertido, né? Da hóstia virou sangue, era o sangue de Cristo, e aí esse sangue caiu na terra, aquela terra já era uma terra abençoada, que era Juazeiro, né? E aí ele constituiu então o terreno onde ele começou a atuar, que era na cidade de Juazeiro, e aí começaram a vir muitas pessoas querendo se tratar com o padre, geralmente pedindo a cura, né? Então ele cria essa fama de milagreiro, né? E obviamente isso vai despertar, aí a gente vai entrar talvez para os aspectos mais negativos dele, que é a questão política, vai despertar a atenção dos coronéis, da oligarquia local, né? Naquela época quem dirigia o estado lá do Ceará era a família Scioli, que já estava há muito tempo no poder, né? É muito conhecida no Nordeste essa tradição aí oligárquica e tal, ligada ao coronelismo. E no Ceará tem uma particularidade de ser uma coisa muito familiar, clãs familiares, né? A gente está muito familiarizado a escutar até hoje Gereissati, né? O Ciro Gomes. Então tinha um componente muito familiar, né? A família Scioli, né? E aí essa família, o Padre Cícero, ele está próximo desse grupo político, né? Quando aí estabelece aí uma situação atípica, né? Que foi no governo Hermes da Fonseca, a política das salvações, né? Que o governo federal começou a intervir nos estados, né? Através inclusive até de uso de forças armadas,
e destituir algumas oligarquias. Uma dessas oligarquias que foram destituídas foi a do Ceará. Eles tiraram a família Scioli e colocaram outro governador, e aí isso despertou uma contraofensiva por parte desse clã que foi preterido do poder, que se apoiou na popularidade do padre Cícero para travar uma luta contra o governo central, contra o governo estadual, né, lá em Fortaleza. E aí tem uma figura muito importante, né, que tem que conhecer para conhecer que é o Floro Bartolomão, né, o Floro Bartolomão, que é como se fosse o braço político dele, né, é um médico, advogado, rábula, né, que ele vai lá para Cariri, ele trava relações com o padre, ele ganha a confiança do padre e ele passa a exercer uma atividade política. Ele acaba sendo utilizado pelo padre, né, como um braço político dele para fazer as articulações necessárias, né. E aí esse Flor, ele constitui uma milícia de jagunços lá no Juazeiro com milhares de pessoas, né, e eles começam uma guerra contra o governo do estado do estado do Ceará, lá em Fortaleza, né. E aí repete-se muito, é muito parecido com Canudos, eles constituem uma fortaleza em Juazeiro, né, fazem inclusive lá as frentes, lá cercam a cidade com trincheiras, né, e são lançadas duas expedições, assim como Canudos, duas expedições do governo central e foram derrotadas por eles. E aí depois eles passaram por uma contraofensiva, eles saíram de Juazeiro e foram até a capital, passando em todas as cidades, saqueando todas as cidades, todas as famílias, as casas que tinham ligação com o governo estadual e depuseram o governo, né. Então foi um movimento, aí tinha a legitimidade, o respeito, né, a moral do padre Cícero, né, por trás disso, mas era um bando também de jagunços aí, que estavam aí sob os auspícios aí, defendendo os interesses desse clã Scioli, né. E aí, enfim, a gente tem essa faceta aí mais complicada do padre, né. Então ele vai, depois isso aí se chama Sedição de Juazeiro, né, que foi um período, então, uma espécie de uma guerra aí civil no estado do Ceará, né. Aí depois ele vai morrer só na década de 30, né? Então hoje a gente tem, inclusive aí, uma discussão aí sobre a possibilidade de torná-lo um santo, né? Mas eu creio que basicamente o que a gente pode fazer de balanço do padre Cícero, né, é uma figura muito contraditória, mas é justamente esse duplo caráter dele, né? Ao mesmo tempo que do ponto de vista religioso, místico, cultural, né, até hoje existem, até fui assistir alguns vídeos de romaria que existem aí na internet, e aí demonstram aí, através das entrevistas, pessoas muito simples, mas muito engajadas, muito motivadas, né, em torno da figura dele, fazendo as romarias, andando quilômetros a fio. Então isso, a gente está falando de um padre, um líder religioso que já morreu mais quase 100 anos, né, morreu na década de 30. Então esse elemento é um elemento muito interessante, né, que eu acho que fortalece uma criação de uma identidade nacional, né, dentro de um horizonte aí nacionalista, cria condições aí para a gente pensar mais um bom motivo para a gente defender o nosso país, né, defender o nosso país, defender a nossa cultura, defender nossas tradições. É um catolicismo bastante aclimatado com a situação brasileira, né, que traz aí muitas possibilidades aí, revela muito da beleza que é o povo brasileiro, né. Então eu creio que é uma história, mas ao mesmo tempo tem esse aspecto um pouco mais contraditório, mais complicado do padre Cícero, que é quando a gente fala da política, né. E aí por último, falar, ele deixou um testamento, né, eu não li ele inteiro, mas eu consegui pegar algumas informações, tem um testamento nesse livro que eu li, né, e aí essa revela uma das contradições dele. Ele tinha muito patrimônio quando ele morreu, né, tinha terras, né, muitas terras, ele sempre dizia que era de doações, que de fato é plausível também, né? Mas e também nesse testamento ele tenta reforçar muito uma posição de neutralidade em situação da intervenção política dele. Então consta que existe até uma polêmica aí se de fato ele era uma pessoa que estava à frente da política, tal, ditava as orientações políticas, ou era um cara que estava mais cercado pelos coronéis, né? E só tentava prestar uma figura religiosa em torno da política dos coronéis, né? Então é isso. Se vocês gostaram desse conteúdo, eu peço que vocês se inscrevam no canal, dê um like aí, e eu vou continuar produzindo mais filmes. Então, filmes não, vídeos. Obrigado.